Boa noite. As reservas internacionais líquidas de Moçambique voltaram a crescer em maio depois de 2 meses consecutivos de redução. Dados do Banco de Moçambique indicam que as reservas aumentaram para 3,5 mil milhões de dólares americanos, refletindo uma recuperação após a utilização de parte destes recursos para o pagamento antecipado da dívida ao Fundo Monetário Internacional. Dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que os preços ao consumidor cresceram 0,2% em junho, abaixo de 2,32% observados em maio. Os setores dos transportes e habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis foram os que mais influenciaram a variação mensal do índice de preços. Entre os produtos e serviços que mais encareceram, destacam-se os transportes semicoletivos urbanos e suburbanos, o cimento, o peixe fresco e os detergentes em pó. Já o transporte de passageiros por barco e ferribote registrou a maior subida com um agravamento de 13,5%. Desde o início do ano, a inflação acumulada atingiu 5,4%. Na comparação com junho de 2025, a inflação homóloga agravou-se para 7,51%, evidenciando uma aceleração do ritmo de crescimento dos preços ao consumidor. Este comportamento reflete em grande medida o impacto do aumento dos preços dos combustíveis verificado em maio. A subida dos combustíveis ocorreu na sequência das perturbações provocadas pelo conflito no Médio Oriente. Na altura, o preço do gasóleo aumentou 45,5%, enquanto a gasolina registrou uma subida de 12,1%, pressionando os custos de transporte e, consequentemente, o preço de diversos bens e serviços. Perante este cenário, o Banco de Moçambique optou por manter a taxa de juros de referência MIMO em 9,25%, reforçando simultaneamente as reservas obrigatórias dos bancos comerciais. O governador do Banco Central, Rogério Zandamela, justificou a decisão com as incertezas provocadas pelo conflito no Médio Oriente e pelos riscos associados à evolução dos preços internacionais dos combustíveis e dos alimentos. Com a inflação homóloga acima dos 7% e persistência das pressões sobre os preços, o Banco de Moçambique mantém uma postura cautelosa, admitindo que a evolução do contexto internacional continuará a ser determinante para as próximas decisões de política monetária. O crédito concedido à economia moçambicana voltou a crescer em maio e atingiu o valor mais elevado dos últimos 12 meses. Dados do Banco de Moçambique mostram que o financiamento aumentou 2,9% em relação ao mês anterior, impulsionado sobretudo pelo crédito às empresas públicas, embora alguns setores produtivos, como a agricultura e a indústria transformadora, tenham registrado uma redução no acesso ao financiamento. O crédito à economia fixou-se em 299,8 mil milhões de meticais em maio, mais de 8,5 mil milhões do que os 291,3 mil milhões registrados em abril. Segundo o Banco de Moçambique, trata-se de um crescimento mensal de 2,9%, que representa uma inversão de tendência observada no mês anterior, quando o crédito tinha registrado uma ligeira contração. Além da recuperação mensal, este é o valor mais elevado da série estatística divulgada pelo Banco Central entre maio de 2025 e maio de 2026. Na comparação com o igual período do ano passado, o crédito cresceu 2,4%, correspondendo a cerca de 7 mil milhões de meticais adicionais disponibilizados à economia. O principal impulso veio das empresas públicas, cujo financiamento aumentou mais de 33%, passando de 25,5 mil milhões para 34,1 mil milhões de meticais. Já o crédito às empresas privadas registrou uma ligeira redução, fixando-se em 101,5 mil milhões de meticais. Os particulares e as instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias continuam a observar a maior parcela do crédito bancário. Em maio, este segmento recebeu 158,1 mil milhões de meticais, o equivalente a cerca de 53% de todo o financiamento concedido à economia. Por setores de atividade, o comércio foi dos principais beneficiários, com um crescimento de crédito de 4,3%, enquanto os transportes e comunicações registraram uma subida de 3,1%. Em sentido contrário, a agricultura, a indústria transformadora e o turismo voltaram
começaram a registrar redução no financiamento, evidenciando que a recuperação do crédito continua a ser desigual entre os diferentes setores da economia. Entretanto, as condições de financiamento mantiveram-se inalteradas. A prime rate, taxa de referência para o crédito bancário, permaneceu de 15,50%, enquanto a taxa mínima continuou fixada em 9,25%. A decisão do Banco de Moçambique reflete uma postura de prudência num contexto de aumento dos riscos inflacionários e do reforço das reservas obrigatórias dos bancos comerciais. Apesar da recuperação do crédito em maio e do aumento do financiamento às empresas públicas, os dados mostram que setores estratégicos para a produção nacional, como a agricultura, a indústria transformadora, continuam a enfrentar restrições no acesso ao crédito num período que a política monetária permanece cautelosa. E as exportações de barras de alumínio renderam a Moçambique mais de 371 milhões de dólares americanos no primeiro trimestre deste ano, mantendo este produto como o principal da indústria transformadora para o mercado externo. Os resultados refletem-se ao período anterior à suspensão das atividades da Mosal, a maior fundição de alumínio do país. Dados do Banco de Moçambique mostram que entre janeiro a março de 2026, as exportações de barras de alumínio geraram 371,4 milhões de dólares. O desempenho consolidou o alumínio como o principal produto de exportação da indústria transformadora moçambicana. A tendência de crescimento das exportações já vinha sendo observada nos últimos anos. Em 2025, as vendas externas atingiram um recorde de 1,35 mil milhões de dólares americanos, acima dos 1,13 mil milhões registrados em 2024 e dos 1,1 mil milhões alcançados em 2023. Segundo o Banco de Moçambique, este crescimento foi impulsionado pelo aumento dos preços internacionais e pelo maior volume exportado. A acionista da multinacional, a SOT 32, estima custos em cerca de 60 milhões de dólares com a suspensão da atividade, enquanto a manutenção da unidade deverá representar cerca de 5 milhões de dólares por ano. Além dos mais de 1.000 trabalhadores diretos e cerca de 4.000 empregos indiretos, dezenas de empresas fornecedoras instaladas no Parque Industrial de Belelwane enfrentam incertezas devido à dependência da fundição. Apesar do forte desempenho das exportações de alumínio no início do ano, a continuidade deste contributo para a economia moçambicana dependerá da resolução do impasse energético que levou à paralisação da Mosal, uma das maiores indústrias do país e um dos principais motores das exportações nacionais. O governo aprova o decreto que reorganiza a classificação dos aeroportos nacionais e ajusta a gestão do espaço aéreo às normas internacionais, visando melhorar os serviços e reforçar a conectividade no país. A medida foi anunciada esta terça-feira em Maputo pelo Conselho de Ministros, que na mesma sessão aprovou novas regras para o funcionamento das instituições privadas de ensino. A aviação nacional é um setor estratégico para o desenvolvimento econômico e para o reforço da mobilidade do país. É neste contexto que o governo aprovou nesta terça-feira o decreto que reorganiza a classificação dos aeroportos nacionais e ajusta a gestão do espaço aéreo moçambicano às normas internacionais, com vista a modernizar o setor, melhorar a qualidade dos serviços e reforçar a conectividade aérea. O decreto visa dinamizar a comunicação, a troca de informações, acesso aos serviços, a inovação e o crescimento econômico, o que poderá proporcionar um aumento do volume de passageiros transportados, contribuindo para a melhoria da conectividade entre regiões e consequente aumento da competitividade e produtividade. No setor portuário, o governo aprovou uma resolução que autoriza a criação de uma equipa técnica para negociar a quinta adenda ao contrato de concessão do Porto de Maputo para o reforço da capacidade de manuseamento de carga e dinamização da atividade portuária nacional. Doutor Derek, uma vez mais, saudações. Obrigado por ter aceito o nosso convite. O governo está a reorganizar todos os setores da atividade, como sabe, e agora é a vez dos aeroportos. No dia de ontem, o governo reorganizou, portanto, a classificação dos aeroportos nacionais e adequando a gestão do espaço aéreo às normas internacionais.
Na sua ótica, qual poderá ser o impacto desta medida na economia moçambicana e na atração de investimento? Olhando para o contexto em que nós nos encontramos, a luta agora é atrair cada vez mais investimento para o país. Bom, saudações a si, saudações aos telespectadores e à equipe técnica que nos acompanha. Nós vimos o Conselho de Ministros a anunciar uma reorganização do setor aeroportuário, incluindo a componente da gestão aeroportuária. Isto, de alguma forma, poderá eventualmente contribuir para uma maior competitividade dentro do setor, poderá contribuir também para uma maior produtividade. Falamos da competitividade, incluímos a componente da produtividade adequada aos instrumentos de padrões internacionais atualmente vigentes em boa parte do mundo. Agora, esta é a parte que é referida sobre a reorganização administrativa que está a ser referida. Vai ser importante olhar para os instrumentos que daí resultarão, daquilo que o Governo anunciou, do ponto de vista de planos de execução, porque esta é a parte mais importante, como é que esta reorganização deste setor poderá de alguma forma contribuir para responder às demandas e às pressões, primeiro internas, respondendo ao interesse nacional, e depois às necessidades de reposicionamento geoestratégico que o país tem estado... Quando falamos de pressões internas, a que nos referimos concretamente? Referimos à necessidade de deslocação. Estamos a falar de pessoas, estamos a falar de bens ao longo do país, numa situação em que não temos todas as vias disponíveis. Estamos a falar da Estrada Nacional número 0, estamos a falar da Estrada Nacional número 1, estamos a olhar para a componente ferroviária, estamos a dizer que existem pressões que elas não são respondidas de igual forma nos diversos setores. Esta reorganização vai permitir que estas pressões, não só do ponto de vista de movimentação de pessoas e bens, sobre a necessidade de reposicionamento estratégico de Moçambique, que nós tensionamos, existe uma declaração pública que pretendemos ser um hub estratégico regional dentro da própria região. É importante olhar para os instrumentos, a forma como os nossos aeroportos primeiro encontram-se classificados administrativamente, como é que a gestão aeroportuária também está a operar, olhar os instrumentos internacionais, olhar para a pressão e a demanda interna e também pensarmos na componente do turismo. Todos esses aspectos, o hub aeroportuário, a questão das demandas internas de transporte, quer seja aéreo ou ferroviário, devem ser complementadas com um conjunto de instrumentos. E essa reorganização deve afetar as transportadoras aéreas também, na sua ótica, olhando particularmente para a questão do preço, que tem sido discutido. Há sempre uma comparação que se faz entre o custo do bilhete para a circulação internamente e também o custo do bilhete, por exemplo, para sair daqui até Cape Town, Joanesburgo e Durban. Bom, eu penso que na componente da bilhética vai ser importante que eu não diria que... É preciso combinar esses instrumentos todos para... Nós precisamos garantir que as empresas que operam, incluindo a nossa linha aérea de Moçambique, ela opera com custos de mercado, a preços de mercado. E ela pense que a competitividade muitas vezes vem de economias de escala. No momento atual, nós temos estado a ouvir comparações até de viagens que são feitas entre Maputo-Pemba, Maputo-Nacala, a comparar com viagens que podem chegar a custar o mesmo que custa de Maputo a Lisboa ou mais do que Maputo a Lisboa. Então, mas nós sabemos que o nosso mercado tem uma estrutura de custos relativamente diferente. Aí a componente da gestão aeroportuária, que nós quando olhamos para a competitividade, para aquilo que o governo está a fazer, será interessante perceber como é que a componente dos custos aeroportuários, a componente como é que isto de alguma forma não impacta no volume de preços que está a ser aplicado. Agora, com uma maior abertura do mercado, com a entrada de mais operadores, com a entrada ou a liberalização total do mercado, naturalmente preservando o papel que as linhas aéreas de Moçambique, o único exclusivo que tem, na ausência de outros operadores, nós temos de considerar que as nossas companhias nacionais são aquelas que continuam a operar. Então vai ser necessário proteger estas companhias, mas a proteção não pode ser ao custo que é imputado ao passageiro. Aí nós olhamos para essa perspectiva de liberalizarmos o preço, no sentido de garantir que o preço seja de alguma forma barateado ou que esteja pelo menos a olhar para os preços de mercado, seja nacionais e internacionais. Mas uma das grandes questões que tem sido colocada pelos operadores tem a ver com as taxas que pagam. Por exemplo, a quem zela pelos aeroportos, no caso a empresa Aeroportos de Moçambique, acha que há toda uma necessidade de se mexer também essa componente das taxas para permitir que o bilhete
venha também a ser emitido a um custo favorável ao cidadão, para permitir que mesmo o turismo interno se faça sentir. O que nós temos de perceber é que todos os custos que incidem sobre os operadores, eles de alguma forma são retransmitidos para o utilizador final. Quando os custos aeroportuários e todos os custos logísticos são retransmitidos para as companhias aéreas, elas vão naturalmente retransmitir para o consumidor final. No nosso caso, para além do alto custo da bilhete, cá estamos a falar do custo de bilhete, temos a outra componente que isto de alguma forma pode minar a competitividade dos nossos aeroportos. Pensemos nós que as companhias aéreas, quando escolhem os aeroportos ou os destinos, também consideram qual é o custo de operar em Moçambique, qual é o custo de aterrar num aeroporto nacional. Daí que é necessário rever a estrutura de custos, mas sempre em proteção dos interesses nacionais. Eu coloco isto em voga. Agora é preciso nós percebermos que o ganho ou os lucros nem sempre são traduzidos pelo seu ponto de vista de cobranças de pequenas companhias em grandes valores. Aí nós olhamos para a componente das economias de escala. Pode ser preferível nós baixarmos os custos aeroportuários. Naturalmente que não devemos baixar ou volumes tão astronómicos comparativamente aos outros aeroportos, mas temos de pensar que estamos a competir com um mundo que muitas vezes outros países da região, outros locais, outros hubs regionais oferecem condições e que se nós quisermos aplicar a mesma tarifa de preço ou custos aeroportuários, naturalmente que os operadores vão escolher onde tem mais vantagens. Não podemos cobrar aos outros ou às companhias o mesmo que os outros cobram, oferecendo melhores condições e maior escala. Exato. Esta medida pode ajudar a impulsionar setores como o do turismo, como bem disse, o comércio, o setor agrário e o setor industrial, fazendo, por exemplo, a facilitação da circulação de bens e serviços a serem, portanto, produzidos no nosso país. De que forma acha que é estratégico colocar ou fazer uma combinação, portanto, da produção nacional à necessidade de garantir um transporte de carga que possa, por exemplo, tirar a produção da região central para o sul, do sul para o norte, por exemplo, olhando para as características de cada região. O que se produz no centro pode não se produzir no norte, o que se produz no norte pode não se produzir em abundância no sul, mas há toda uma necessidade de nós fazermos circular essa produção para que os moçambicanos tenham acesso a esses produtos a preços competitivos. Bom, a pergunta que faz, ela combina vários aspectos, incluindo de política pública e de estratégia. Se nós estivermos a falar de transporte de bens na componente agrícola, nós aí teremos de olhar para várias camadas, incluindo a camada de estradas. O posicionamento dos nossos aeroportos, o posicionamento das nossas estradas, incluindo das nossas vias férreas e também dos portos, para não só olhar para os aeroportos, tudo isso poderá de alguma forma contribuir para uma maior competitividade na componente de transporte de cargas nesta parte das mercadorias. O governo já anunciou que há um projeto. Sim, mas eu falo disto. Se nós olharmos para os exemplos internacionais, nós vamos ver que boa parte dos aeroportos tem uma combinação com vias férreas, ou seja, há vias férreas que se deslocam tanto das vias que vão muitas vezes terminar ou que têm ramais que vão para os aeroportos. Há um sentido naquilo. Nós temos de pensar no posicionamento dos nossos aeroportos e pensar de que forma é que, por exemplo, a carga que chega aos nossos aeroportos, aos nossos portos, como é que depois se transportam para a componente aérea, como é que se deslocam dos portos para o avião, caso nós queiramos explorar essas vias. Para o caso de Maputo, diríamos que é um privilégio, porque a linha férrea passa mesmo exatamente dali da zona do aeroporto, é só uma questão de fazer um desvio, se for o caso. Sim, naturalmente que sim, mas eu estava também a complementar a questão que sim. Naquele caso sim, nós não estamos apenas a identificar dificuldades, estamos a dizer que, do ponto de vista de criação de políticas, temos de pensar nisto. No caso do aeroporto de Maputo, é uma sorte que ele esteja ali, mas é preciso pensar naquela via, do ponto de vista de ligação, a pensar que pretendemos nos transformar num hub. No cenário atual, a olhar para os estudos, a olhar para aquilo que acontece ou ocorre nos outros países, nós vemos a possibilidade de transporte de carga leve, estamos a dizer de carga leve, que pode ser reaproveitada e retransportada ao longo do país, de alto valor. O que poderá, neste momento, não ser viável do ponto de vista de transporte, estamos a falar da carga pesada de pouco valor. Aí estamos a olhar para
a questão do processamento ao nível da nossa agricultura e outras componentes que será necessário complementar para que a questão do transporte de carga pela via aérea seja naturalmente aqui explorada e maximizada. Mas é importante deixar aqui a nota que precisamos de continuar com maior afinco a criar políticas. Neste caso, o governo, primeiro a questão da liberalização do setor, olhou para a questão da gestão aeroportuária com esta reestruturação que está a ser feita, mas precisamos também de incluir a reestruturação das estradas, a pensar na deslocação dos principais produtos e polos de desenvolvimento. Aliás, se nós olharmos até para aquilo que foi a atividade do Conselho de Ministros, vai perceber que houve uma componente de polos de desenvolvimento. É aquilo que nós chamamos a atenção, de que sempre que nós vamos pensar em políticas públicas, em instrumentos, temos de alguma forma conseguir uma maior integração entre os instrumentos. Quiçá que estes instrumentos possam de alguma forma trazer estas componentes ao plano de reestruturação dos nossos aeroportos, reestruturação de estradas, a pensar que nós pretendemos nos transformar num hub. Porque os custos de deslocação, por exemplo, das mercadorias dos portos para os aeroportos ou para as vias férreas também poderá determinar a competitividade dos nossos produtos ou daqueles que pretendem utilizar as nossas infraestruturas. Doutor, observou-se aqui uma combinação de fatores. O Executivo aprovou igualmente a criação de uma equipa técnica para negociar a quinta adenda ao contrato, portanto, de concessão do Porto de Maputo. Que importância têm os portos, por exemplo, e aeroportos para a estratégia de Moçambique se afirmar como plataforma logística na região austral da África, tendo em conta que um dos grandes desafios é tornar o setor da logística, como sabe muito bem, um setor que possa trazer mais dinheiro para moçambicanos, que possa também garantir que as pequenas e médias empresas também ganhem dinheiro, olhando para a posição de Moçambique e as oportunidades que os países do Interlândia oferecem. Bom, neste caso, o Conselho de Ministros anunciou que aprovou a criação de uma equipe técnica que vai olhar para as condições que são apresentadas nesta quinta emenda, que é para a exploração de uma das partes ou a extensão de uma das partes do Porto de Maputo. Olhando de forma específica para o Porto de Maputo, olhando até para a própria região austral, olhando até para a região onde o Porto de Maputo se localiza, nós estamos a dizer que com a extensão, com a eventual, porque isto ainda não foi aprovado, é uma criação de uma equipe técnica que vai negociar as condições, os termos com a equipe que gera, com a empresa ou a instituição que gera os portos de Maputo. Mas o governo viu uma luz no fundo do túnel, não iria constituir essa equipa sem mais ou menos ter ideia. Há alguma coisa que está a ver? Então, tendo em conta... Há interesses. Exatamente. Há interesses e há questões contratuais que respeitam os interesses do Estado moçambicano que devem ser preservadas. Note que boa parte das questões ou das discussões que temos estado a ver de exploração de portos, exploração de recursos minerais e por aí em diante, estão relacionadas com o contrato. Esta equipe técnica que vai ser formada vai discutir e apresentar ao governo, devolver os resultados para que o governo possa analisar e decidir se aprova ou não. Agora, qual será o eventual impacto da aprovação? É uma maior competitividade natural dos nossos portos, estamos a aumentar a capacidade de encaixe dos nossos portos, e aí permitimos que circule mais mercadorias e que possamos ser mais competitivos em comparação aos portos da região. E vai ser importante que se chegue a um bom termo e que nós possamos dotar os nossos portos de uma maior capacidade, existindo naturalmente espaço para que isso ocorra. Aí nós estamos a dizer que os portos poderão transacionar maior capacidade de minério, estamos aqui a olhar para componentes, até para olhar para a exploração de lítio, que nós vemos notícias de que partes até do Zimbábue que começam a explorar os nossos portos e por aí em diante. Isto também vai, de alguma forma, transformar-se em mais dinheiro na própria economia, mais postos de emprego. Estamos a dizer que, de alguma forma, haverá maior entrada de receitas. Mas mais importante é garantirmos que o nosso país seja mais competitivo na região. E esta competitividade, naturalmente, é feita com expansão de portos, a aprovação de instrumentos que permitem que as empresas possam operar com maior capacidade e sejam mais competitivas. Este interesse não vem por ausência de negócio, vem porque há negócio, há capacidade de transacionar. O governo terá de naturalmente olhar para as propostas, não deve aceitar por aceitar, mas a olhar de que forma o Estado poderá colher as receitas, naturalmente defendendo sempre o interesse dos moçambicanos. Moçambique possui grandes investimentos em gás natural, como sabe. Até que ponto, na sua ótica, a melhoria dessas infraestruturas pode, de certa forma, acelerar investimentos deste setor que fizemos menção? Bom, repara, boa parte dos investidores que vêm, ou boa parte da maquinaria, boa parte da tecnologia que vem, ela precisa
muitas vezes que os países tenham capacidade de transportar ou de circular, ou isto pode, de alguma forma, determinar um aumento de custos ou a estrutura de custos das empresas que são convidadas a investir. Nós temos estado a ir para vários países a convidar investidores para operar em Moçambique, mas quando eles vão analisar a estrutura de custos de operar em Moçambique, esta componente de deslocação de bens, de pessoas e bens, é colocada sempre na fatura, é sempre apresentada. Quando o governo revê esses instrumentos, permite que os portos e por aí em diante aumentem a sua capacidade, estamos a dizer internacionalmente que nós estamos abertos ao negócio e a facilitar a circulação de bens e de pessoas e bens. Isto, de alguma forma, vai permitir que aquelas empresas que queiram trazer para o país mercadorias ou que os investidores queiram circular terão condições de poder circular com os seus bens ou fazer circular os seus trabalhadores ao longo do país. Isto é importante e transmite sinais muito concretos aos investidores internacionais, aos mercados internacionais, sobre aquilo que estamos a introduzir do ponto de vista de reformas públicas. Os últimos investimentos que foram feitos nos aeroportos nacionais, falo do aeroporto de Maputo, o aeroporto de Nacala, vimos também o aeroporto Filipe Nyusi na província de Asa, temos o aeroporto de Pemba. Esses investimentos todos podem, de certa forma, atrair mais operadores para o nosso país, tendo em conta que um dos grandes desafios agora é garantir que mais operadores entrem para transportar não só pessoas, mas também entrem na componente de transporte de bens. Repare o seguinte, os instrumentos que estão os instrumentos legais, se a memória não me atraiçoa, estamos a dizer que são instrumentos que vigoram desde os anos 1960 ou 66. O país foi investindo em aeroportos, foi modernizando pistas, foi modernizando sistemas de radar e de comunicação e por aí em diante. Mas essa modernização não acompanhou aquilo que são os instrumentos legais e nem, do ponto de vista de mecanismos de transacionalidade com outros países que precisam de explorar o nosso espaço aéreo, outras companhias que precisam de explorar o nosso espaço aéreo. Também não permite que as empresas nacionais possam, de alguma forma, à luz dos instrumentos legais, estabelecer parcerias que permitam com que aquela infraestrutura, todo o investimento que o Estado está a fazer, possa retirar maior valor. Aí nós estamos a dizer que houve a necessidade de olhar para os instrumentos, adequá-los à realidade atual em função da infraestrutura atualmente existente. Mas também fizemos referência que vai ser importante olharmos, porque aqui temos o anúncio do governo daquilo que foi feito, mas precisamos de olhar para toda a documentação, sob o ponto de vista de tarifas, sobre qual é o investimento que vai ser alocado à construção de pistas, quais serão os aeroportos que serão reclassificados, ou se haverá uma reclassificação dos atuais aeroportos, ou se alguns aeroportos vão mudar de categoria para que possam estar dentro de um sistema internacional, para que possam ser utilizados em respeito ao desejo que é de transformar Moçambique num hub regional. O aeroporto internacional de Nacala, como é que fica? Qual acha que deve ser a proposta do governo ou a decisão do governo para pôr aquele aeroporto a funcionar segundo os objetivos pelos quais foi construído? Como sabe, a ideia era usar aquele aeroporto para fazer muitas ligações aéreas. Como sabe, dali onde está posicionado é possível facilmente ir à Ásia, ir à Europa, ir a várias partes do mundo. Bom, o que nós vimos e que sabemos é que houve interesses do Estado moçambicano e houve anúncios de que algumas companhias aéreas seriam permitidas a utilizar, e também houve de uma companhia aérea internacional que vai passar a utilizar aquele aeroporto. Mas estamos a falar de uma companhia internacional de grande envergadura e que, de alguma forma, a depender do modelo econômico que vai ser encontrado naquele aeroporto, estamos a falar de forma concreta do aeroporto de Nacala, poderá ajudar a atrair outros operadores. Mas eu penso que boa parte das questões que estão relacionadas aos aeroportos, primeiro tem a ver com o dinamismo da própria economia. Uma economia mais dinâmica tende a atrair mais pessoas ao país, tem componentes do turismo que também tenderá naturalmente a atrair mais pessoas ao país. Mas é importante perceber o que é que os outros países que se encontravam numa situação igual à nossa fizeram. Alguns olharam para os custos aeroportuários, incluindo de portos, reduziram o custo de utilização dos aeroportos, que é para poder atrair operadores. Com a atração de operadores, há serviços
paralelos aos serviços que são oferecidos dentro dos aeroportos ou na cadeia do turismo, que de alguma forma permite que o Estado tenha retorno, que é para poder financiar a existência desses aeroportos. Alguns poderão defender que não foi estratégico a construção, mas olhemos para a questão dos investimentos naquela região. A quantidade de investidores, a quantidade de maquinaria que precisa de ser transportada para aquela região. Aí nós olhamos para a viabilidade. Aliás, existem países francófonos que já manifestaram interesse de que do aeroporto de Nacala seja utilizado para transporte de mercadorias, que seja na componente agrícola, para os seus países. Então precisamos de olhar a 360 graus, olhar para o custo de utilização do aeroporto, de que forma é que, de forma estratégica, pensar sempre em longo prazo. Não pensemos no imediato, do ponto de vista de custos, mas pensemos na utilização do aeroporto, que poderá atrair mais quantidade de companhias, e essas quantidades de companhias poderão servir de publicidade para aquele local, e dessa forma o Estado poderá naturalmente rentabilizar a utilização do aeroporto. Mas ficamos aqui a aguardar de que forma é que, quais aeroportos é que serão reclassificados, o que é que será feito do ponto de vista do aeroporto de Nacala. O que se sabe é que já existem companhias que já manifestaram interesse de utilização daquela infraestrutura. Doutor, uma das grandes bandeiras do atual governo tem que ver com o combate à corrupção, é um dos pontos. A outra questão tem a ver com o combate aos raptos. Isso ficou claro. Já há muito tempo que a gente não assiste raptos na cidade de Maputo, e também várias pessoas foram presas no âmbito, portanto, da campanha de combate à corrupção. O governo ontem tomou outra decisão de aprovar a proposta de lei sobre o confisco de bens relacionados com os fatos ilícitos. Que impacto pode ter este instrumento no combate à corrupção e na melhoria do ambiente de negócios em Moçambique? Devolver a confiança, portanto, dos investidores de que o nosso país está preparado para receber novos investimentos. Bom, pensemos no seguinte: nós temos estado a ouvir a instituição que é responsável pela recuperação dos ativos, de alguma forma, a trazer a relação das dificuldades que tem, à luz dos instrumentos atualmente vigentes. E há um forte interesse do Estado de combater, primeiro, a questão da corrupção, branqueamento de capitais. Vimos o trabalho que foi feito, que significou a retirada de Moçambique da lista cinzenta. Agora, precisamos de olhar, do ponto de vista de instrumentos internacionais, de que forma é que o Estado consegue recuperar esses ativos. Nessa vertente, o Estado fez aqui, aprovou esta lei, que depois vai ser submetida, creio eu, à Assembleia da República, se eu não estiver enganado, que é para poder ser aprovada e, se calhar, melhorada, se eu não estiver aqui enganado. Mas nós estamos a dizer que é importante, para além de combater a corrupção, a identificação daqueles que, por práticas ilegais, conseguem ter recursos, que o Estado tenha a capacidade de recuperar os ativos. Há países que, independentemente da forma como o crime organizado consegue transvestir os recursos, os Estados conseguem sempre lançar a mão. Já tínhamos feito aqui referência a esse aspecto, que mais importante do que anunciar números, é preciso garantir que o Estado consiga recuperar os ativos que está a perder. E se é aprovado um instrumento a olhar para essas questões, nós temos de dizer que é o caminho certo, é o que é recomendável a fazer, e que isto de alguma forma vai permitir que o Estado recupere os recursos que de alguma forma continuam a estar nas mãos daqueles que de alguma forma desgraçam o Estado, desgraçam famílias e por aí em diante. Então é importante que esses instrumentos sejam aprovados. Internacionalmente, o que é que isto transmite? É aquilo que o Estado está a dizer, que vai combater fortemente a corrupção. Esse combate não é só feito do ponto de vista de redução do número de raptos, mas também é visto a 360 graus, através da aprovação de instrumentos, estes instrumentos que permitem que o Estado possa recuperar esses ativos e o confisco de bens. Há pessoas que cometem atos ilícitos, até são julgadas e condenadas, mas porque o Estado rege-se por uma lei, não se consegue recuperar os ativos, lançar a mão dos ativos. Os ativos. Direto, muito obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite. Até na próxima quarta-feira. Obrigado, até a próxima. A hidroelétrica de Corambaça reforça a produção de energia elétrica e supera as metas no primeiro semestre de 2026. A produtora de energia elétrica moçambicana arrecadou cerca de 263 milhões de dólares americanos em receitas. O armazenamento útil de água na Albufeira recuperou de um mínimo histórico de cerca de 20% em 2025, atingindo um máximo de 56% em 2026.
A hidroelétrica de Caurabassa, uma das maiores produtoras independentes de energia elétrica na África Austral, registrou um desempenho operacional sólido no primeiro semestre de 2026, produzindo 6,399,2 gigawatts de energia elétrica. Este resultado representa um crescimento de 13% em relação ao mesmo período de 2025 e superou em cerca de 10% a produção prevista para o semestre. A HCB informa que o desempenho foi alcançado através de uma gestão de exploração e operação baseada numa gestão criteriosa dos recursos hídricos, que permitiu conciliar o aumento da produção de energia com a recuperação das reservas de Albufeira de Caurabassa, reforçando a sustentabilidade da operação e a segurança energética. Acrescenta-se no comunicado que as condições hidrológicas mais favoráveis verificadas na bacia do Zambeze, particularmente na bacia própria de Caurabassa, associadas às medidas de gestão operacional, de engenharia e de manutenção implementada pela empresa, contribuíram para uma recuperação significativa da capacidade de armazenamento da Albufeira. Entre janeiro e o final de junho, o armazenamento útil aumentou cerca de 35 pontos percentuais, passando do mínimo histórico de aproximadamente 20% para um máximo de 56%, o que corresponde à cota de 316,22 metros. Salienta a HCB que este resultado assinala uma mudança significativa após 2 anos hidrológicos consecutivos marcados por seca severa e cria condições para um levantamento gradual das restrições operacionais em vigor desde junho de 2024. Dados ainda por auditar indicam que as receitas da HCB atingiram cerca de 263 milhões de dólares americanos e um resultado líquido acima de 115 milhões de dólares americanos num cenário de zero acidentes de trabalho. A inflação em Moçambique voltou a acelerar em termos anuais, embora os preços tenham registrado um aumento moderado de 0,2% em junho. A inflação homóloga subiu para 7,51%, impulsionada sobretudo pelos custos dos transportes e da habitação, num contexto ainda marcado pelos efeitos da crise internacional dos combustíveis. Em maio, as reservas internacionais líquidas registraram um crescimento de 1% em relação ao mês anterior, passando de 3,4 mil milhões para 3,5 mil milhões de dólares. As reservas são utilizadas para garantir o financiamento das importações de bens e serviços e constituem um dos principais indicadores da capacidade do país para fazer face aos compromissos externos. A recuperação interrompe uma sequência de 2 meses de queda. Depois de atingirem o máximo histórico de 4,2 mil milhões de dólares americanos em fevereiro, as reservas recuaram acentuadamente em março e voltaram a diminuir em abril, na sequência da decisão do Estado de liquidar antecipadamente a dívida junto do Fundo Monetário Internacional. O Ministério das Finanças confirmou que foram utilizados 701,4 milhões de dólares americanos das reservas para amortizar de forma integral e antecipada os financiamentos concedidos pelo FMI no âmbito do Fundo para a Redução da Pobreza e o Crescimento. A operação permitiu atingir essa obrigação financeira antes do prazo inicialmente previsto. O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zanamela, assegura que a utilização das reservas não comprometeu a estabilidade financeira do Banco Central. Segundo Zanamela, o país continua a dispor de um nível de reservas considerado confortável, suficiente para cobrir cerca de 5 meses de importação de bens e serviços, preservando a capacidade de resposta às necessidades externas. Também o presidente da República, Daniel Chapo, considerou estratégica a decisão de antecipar o pagamento ao Fundo Monetário Internacional. Para o chefe de Estado, a liquidação da dívida representa um sinal de responsabilidade macroeconômica e contribui para reforçar a credibilidade de Moçambique junto dos parceiros e dos mercados internacionais. Com a recuperação registrada em maio, as reservas internacionais líquidas retomam a trajetória de crescimento, mantendo um nível considerado confortável pelo Banco de Moçambique e reforçando a capacidade do país para enfrentar compromissos externos, mesmo após a liquidação antecipada da dívida ao Fundo Monetário Internacional. Vamos agora conferir a informação cambial que nos é fornecida pelo Banco de Moçambique. As tabelas refletem as taxas praticadas nas transações entre o Banco Central e a banca comercial e entre os bancos comerciais e o público.
termina assim a presente edição do programa Janela Econômica, programa da televisão de Moçambique. Para estes e mais temas, queremos sempre contar com a sua audiência. Caso queira interagir conosco, basta contactar-nos pelo endereço eletrônico economiatvm@gmail.com. Boa noite, até lá. Fique bem.